Muito boa noite a você ligado na Web Rádio, Web TV dela. Muito boa noite. Eu sou André Greu, que passo a apresentar para vocês a partir de agora mais um Belo Esportes, muito bem acompanhado com meu amigo João Azevedo mais uma vez, a quem eu dou boa noite. E aí, João, como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Boa noite, André. Boa noite a todos os telespectadores aqui no Instagram e ouvintes da nossa web Rádio Bela. Tudo bem? Vamos para mais um programa aí, falando de bastante esporte, principalmente de futebol carioca e Libertadores, né, André? Hoje um programinha mais especial aí, falando do Carioca, principalmente, e Libertadores. Tivemos aí a estreia da dupla Fla-Flu na semana passada. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos às manchetes do programa de hoje. Vasco vence Resende e vai disputar a Taça Rio. Flamengo vence o Volta Redonda e é o campeão da Taça Guanabara. Fluminense vence de virada o Madureira e confirma a vaga na semifinal do Carioca. Botafogo goleia o Macaé e também confirma a vaga na disputa da Taça Rio. E mais a repercussão aí da estreia e dos próximos jogos, principalmente o próximo jogo da dupla Fla-Flu na Libertadores. Estes são os assuntos de hoje do Belo Esporte, começando para vocês a partir de agora. Vamos lá, vamos começar pelo começo, como sempre. Vamos falar do Vascão. Vasco que venceu o Resende aí confirmou aí a ida para a disputa, pelo menos aí da Taça Rio. E aí, João, que falarmos deste jogo? Um jogo um pouco de figuração, né? Vamos dizer, um treino de luxo, né? No caso para o Vasco aí, né? Já que não estava valendo classificação para as finais do Campeonato Carioca. Mas, enfim, o Vasco agora disputando aí esse torneio de consolação, vamos dizer assim, né? Na Taça Rio. Mas que tem uma boa consolação, André. O campeão da Taça Rio vai levar 1 milhão para casa, né? O que eu acho muito interessante e ao mesmo tempo confuso, porque o campeão da Taça Rio, né, tecnicamente o quinto colocado no geral, ao final do campeonato, já que tem 4 times que ficaram à frente, vai ter uma premiação melhor do que os que forem eliminados nas semifinais do Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca vai premiar 1,5 milhão para o campeão e 500 mil para o vice-campeão. 500 mil para cada um que já disputar a semifinal, ou seja, o cara que os 2 clubes que forem eliminados na semifinal, eles vão ganhar 500 mil. O campeão da Taça Rio, podendo ser Vasco, Botafogo, Nova Iguaçu ou Madureira, vão ganhar mais que esses clubes que são eliminados na semifinal. Enfim, coisas da Federação Carioca de Futebol, né? Então o Vasco vai entrar nessa disputa, né? Uma disputa que agora passa a ter essa importância financeira, né? Para todos os clubes. Falando especificamente desse jogo contra o Resende, um jogo que marcou aí mais uma vez a artilharia do Cano, né, cara, que passou a ser o estrangeiro mais artilheiro do Vasco aí no século XXI, com 29 gols. Realmente o Cano faz muito gol, faz gol fácil, um homem de um toque só na bola, mas também tem qualidade quando sai da área. Certamente, se estivesse jogando numa equipe mais bem qualificada na produção de jogadas no meio campo, faria ainda mais gols do que já faz. Enfim, então é isso. Acho que o Vasco se preparou um pouquinho aí para essa Taça Rio, que está valendo 1 milhão agora. Pois é, a impressão que eu tenho, assim, cara, de ver o Vasco hoje em dia jogando, atuando, né? Claro que a gente, por enquanto, só teve aí Copa do Brasil, né, e o Campeonato Carioca. Mas a impressão que eu tenho é que o Vasco está conseguindo, a gente já comentou isso aqui em um outro programa, me lembro perfeitamente disso, que o Vasco ele aparenta, está tomando um corpo, está tomando mais uma cara de time, está formando uma maneira de jogar, colocando, encaixando aos poucos ali as peças que conseguiu adquirir nas contratações e pondo esse pessoal nos devidos lugares ali para dar um corpo, dar uma cara realmente, um estilo de jogo, preparar para o campeonato do Vasco, que esse ano vai ser, infelizmente, para todos nós cariocas da Série B, mas que o Vasco tem como objetivo principal no ano. Então, ao que eu vejo, pelo menos, o Vasco, ele, se for comparado ao Botafogo, que vai disputar a mesma coisa que o Vasco esse ano como objetivo principal, acho o Vasco mais pronto nesse aspecto.
já um pouco mais adiantado o trabalho, pensando enquanto equipe, visando exatamente essa disputa, já um pouco mais adiantado. Não sei se é a mesma impressão que você tem. Pois é, André. Nesse momento, sim, né? Mas eu me recordo que, inclusive, a gente fala até mesmo por mim. Eu mesmo já tive a impressão ao contrário. No início do Campeonato Carioca, até pelo que apresentaram Botafogo e Vasco, parecia que o Botafogo estava um pouco à frente, estava mais preparado. A gente até explicou, quer dizer, a gente, né, na nossa visão, deu a nossa opinião em relação ao porquê que o Botafogo, de repente, estaria mais pronto naquele momento, porque, enfim, foi rebaixado bem antes, então teve tempo de fazer essa transição. O Vasco ficou até a última rodada, né, na disputa da Série A ali e tal, então acabou entrando no Campeonato Carioca só com a molecada, ainda em transição. Os jogadores que jogaram até a última rodada da Série A tiveram férias e tudo mais. Quer dizer, o Botafogo pareceu começar melhor do que o Vasco, mas realmente, nas últimas rodadas da Taça Guanabara para cá, e me parece que para essa Taça Rio, o Vasco está um pouquinho melhor. Mas é aquele negócio, né? Jogar Taça Rio aí, para os dois vão ser treinos de luxo, valendo 1 milhão, o que é bom para os dois também, financeiramente, estão precisando. E obviamente, Nova Iguaçu e Madureira ainda também, mais, com certeza, precisando dessa grana. Mas eu acho que tem que esperar um pouco ainda, né? Mas nesse momento, hoje, né, 26 de abril, com certeza o Vasco está um pouquinho melhor que o Botafogo, sim, nessa arrancada aí para voltar para a Série A. E uma outra impressão que eu tenho também sobre o time do Vasco, que eu não sei se você também vai concordar comigo, o Cano, desde que chegou, ele tem feito bastante pelo Vasco, passou um período de seca aí também, teve uma ligeira contusão ali também, se não me falha a memória, enfim, coisas que acontecem, isso tudo normal. Mas se o Vasco tivesse um meio de campo ali mais não digo mais bem organizado, mas tivesse um cara que exatamente possa servi-lo da maneira que ele precisa, montar não só para a equipe do Vasco, mas também visando o próprio Cano como objetivo, já que ele é o homem-gol do Vasco, a impressão que dá é que ele teria um número ainda mais significativo de gols pela equipe do Vasco. Não sei se você concorda comigo nesse aspecto aí também, observado por mim aqui, acho que por algumas outras pessoas também. André, na verdade eu havia falado, né, desse aspecto quando disse, inclusive, que o Cano, nesse momento, se torna o estrangeiro a jogar no Vasco da Gama com mais gols já nesse século XXI. Em pouco tempo de clube, né? Pouco tempo de Vasco, com certeza, né? Eu acho que, como você falou, o meio-campo, não digo também como você mais organizado, mas com certeza mais técnico, né? Tivessem jogadores com realmente mais técnica, mais capacidade de mexer nas linhas mais baixas do adversário, quebrar essas linhas para essa bola chegar sempre no Cano. Porque é isso, a bola chega pouco nele, né? E ele consegue fazer tantos gols. Se chegassem mais vezes, parece, né, obviamente, que ele teria mais aproveitamento de gol também. Também acredito nisso. Esse homem na atual equipe do Vasco, Marquinhos Gabriel, por exemplo, poderia ser esse homem de meio de campo, faltaria ali ao Vasco para cumprir essa função? Ele é o homem que tem essa função nesse momento, mas a mim não me parece que vá mudar tanto assim a qualidade de meio campo que o Vasco teve no ano passado. Muitos torcedores e outras pessoas, né, enfim, como nós que gostamos de futebol e comentam sobre futebol, falavam do Benítez, né? O problema do Benítez é que ele jogava um jogo e ficava 3, 4 fora. O Marquinhos Gabriel já teve uma lesão aí, inclusive antes do jogo contra o Boa Vista, ele estava escalado e de última hora entrou o Carlinhos no lugar dele, né, que perde bastante qualidade, né, para o meio campo do Vasco. Então, assim, eu acho que tem que aguardar um pouco ainda, mas também não acredito que só o Marquinhos Gabriel vá solucionar esse problema, não, dessa qualidade que o Vasco precisa de meio campo. Acho que ainda teria que chegar pelo menos mais um jogador. Tem a chegada aí desse meio de campo, né, cabeça de área, o Rômulo, né? Mas o Rômulo não é um homem de criação, né? Muito pelo contrário, né? A função dele é Sim.
Sim, quebrar a criação do time adversário e distribuir para quem possa fazer essa criação. sim, mas aí ajudaria ali bastante no que diz respeito a dar uma segurada ali na zaga, ajudar a organizar o meio de campo, até mesmo pela experiência dele, também dando uma certa segurança aí também para o pessoal que arma, né? O pessoal que pensa o jogo também, né? Principalmente nas roubadas de bola ali, auxiliar esse pessoal. Com certeza, André. O Rômulo, na memória do torcedor vascaíno, ficou bem na fita, né? Campeão da Copa do Brasil 2011, mas passaram-se 10 anos, né? Não é mais aquele jovem, promissor, atleta que chegou até a seleção, inclusive naquela época, jogando pelo Vasco. Foi para a Europa, foi para a Rússia, só que ele teve muitas lesões na carreira, né? Chegou a voltar para o Brasil, jogou no Flamengo, não jogou tão bem no Flamengo quanto jogou no Vasco, até mesmo por conta das lesões, né? Era o que se pensava na época. Fica um pouquinho também de um ponto de interrogação aí, em que pé está o Rômulo fisicamente nesse momento. Mas, tecnicamente, não há dúvida que vai ajudar bastante aí o elenco do Vasco. Eu também acredito nisso, cara. Acho que a experiência conta muito. O lado ruim é exatamente contar com que ele não se machuque tanto como já se machucou até no caso do Flamengo. Aí, enfim, a idade vai chegando e algumas contusões vão ficando mais corriqueiras, digamos assim, na carreira dos jogadores de futebol. E ele até era bem visto fisicamente pelas equipes, né? Quando ele chegou no Flamengo, teve um preparador físico que elogiou bastante. Mas, enfim, o cara vai chegando uma certa idade, o jogador vai chegando uma certa idade, ele não consegue, às vezes, manter, ainda mais, né, vindo de repente, um outro país que não tem o ritmo de jogo que tem aqui, e aí quando ele bate com o ritmo daqui, acaba sentindo, se contunde, tem que ficar parado, ele tem que fazer trabalho físico de novo, fortalecimento muscular, isso que a gente já sabe que acontece na vida do jogador de futebol quando ele vem de um país que não tem uma carga de jogos igual tem aqui. Então, quer dizer, o cara acaba não correspondendo logo de cara, mas acho que dando tempo ao tempo aí, acho que as coisas podem se encaixar sim. É isso, né? Com certeza, né? Mas assim, o que eu acho que agora, né, positivo em relação ao Vasco é que esse contrato, por exemplo, com o Rômulo, é um contrato de risco, né? Já não é um tiro no escuro como a antiga diretoria do clube, né, o senhor Alexandre Campelo, vinha fazendo, né, contratando jogadores com a idade do Rômulo, com o histórico de lesão que o Rômulo tem, que foram promessa há 10 anos atrás, mas que você não pode chegar e arriscar no momento desse, né, pagar um salário alto, fazer um contrato longo com um atleta nessas condições, com todo respeito ao Rômulo, né, como a gente já falou aqui do passado dele, realmente um jogador técnico, um jogador que chegou à seleção, campeão pelo clube, mas que nesse momento o clube tem que pensar na sua saúde financeira, então tem que fazer um contrato de risco. Dessa vez foi acertada a decisão dessa atual diretoria do Vasco, na minha opinião. Sim, concordo com você nesse aspecto também. Concordo também. Bom, acredito que o Vasco aí ao longo dessa temporada vai conseguir se ajeitar ali, que a gente falou, né? Que você bem disse aí. Hoje, dia 26, está mais adiantado do que o Botafogo. Mas vamos ver se isso lá na frente ou iguala, né? Ou começam a se equiparar, ou se de repente alguém vai sobressair um pouco mais. Aí acredito que se alguém for sobressair, acredito que seja o Vasco pelo elenco, digamos assim, não só pela antecedência com conseguiu montar, mas também com os jogadores que já tinha e os outros jogadores que foram contratados posteriormente e que acredito, né, que lá na frente possam, ao comando aí do Marcelo Cabo, conseguir dar êxito aí ao Vasco nessa temporada, longínqua temporada, né? É verdade, André. Acho que nesse momento o panorama é esse, né? O Vasco um pouquinho à frente, mas enfim, a temporada é longa, é desgastante, mais uma vez, ainda com esse cenário da pandemia, né? Então, até que as coisas se restabeleçam totalmente, né, na nossa vida social, acredito que essas nuances vão ser sempre mais do que o normal de uma temporada sem nenhum problema de ordem sanitária como o que a gente está vivendo ainda nesse momento, nessa temporada. Vai ser complicado novamente, mas acho que vai ser um pouco menos complicado nesse aspecto, né?
Aí já temos vacinas, enfim, as coisas estão andando devagar, mas estão andando. Então é melhor que pelo menos que ande devagar que não ande, conforme estava no ano passado, foi bem mais complicado. Mas a temporada vai ser difícil por si só, pelo desafio que o Vasco, né? Vasco e o Botafogo tem. É especialmente difícil. Mas acredito que os dois possam conseguir, ao longo aí, quer dizer, no final, né, da temporada, conseguir retornar aí ao que a gente mais quer e espera que aconteça aí no mês de dezembro, quando findar aí a temporada, Vasco e Botafogo novamente na Série A. É isso. Vamos lá, vamos mudar de assunto então. Vamos falar do campeão da Taça Guanabara. Vamos falar do Flamengo, que venceu Volta Redonda e se sagrou aí campeão da Taça Guanabara. E as suas impressões desse jogo e, por consequência, título do Flamengo. André, eu tive a oportunidade de assistir boa parte do jogo do Flamengo em Volta Redonda, né? Mais uma vez, assim, né? O time do Flamengo realmente muda de peças e mantém, né, um bom nível, principalmente meio-campo e ataque, né? Eu destacaria negativamente mais uma vez o Gustavo Henrique, né? Impressionante como ele destoa do elenco do Flamengo. Sempre ali dando algumas vaciladas, né? Erros bem juvenis, assim, né? Com todo respeito ao atleta, mas eu não consigo compreender, né, o porquê que esse atleta veio parar no Flamengo, né, como elogiado, zagueiro, não entendo muito bem. Destacar, perdão, positivamente, né, Arrascaeta, né, mais uma vez, né, jogando muito bem, sempre que entra, ou é titular ou quando entra, consegue mexer no jogo, né? E é isso, o Flamengo até acho que deu alguns moles, né? Talvez ali não jogando 100%, né? Pensando em Libertadores também, essa semana que vai entrar já entrou no caso, né? Naquela altura ainda semana passada, enfim. O Flamengo quando conseguiu acelerar um pouco, fez um pouquinho mais de força, conseguiu o resultado que lhe dava o título da Taça Guanabara e essa vantagem aí, tanto na semifinal pelo resultado igual, quanto pelo mando de campo do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, caso o Flamengo avance aí para a final, no caso, enfrentando aí, mais uma vez, reeditando esse jogo contra o Volta Redonda. É o Flamengo que fez o que se espera dele, né? Pelo time que tem, não mexeu muito na equipe da última temporada para cá. Enfim, fez o que se espera. Né? Time para isso tem, elenco para isso tem. Frente a algumas equipes aqui do Rio, com certeza as outras equipes vão sofrer um pouco tecnicamente para poder vencer o Flamengo. O Vasco, né, sofreu, mas foi lá e fez. Então já visto que não teremos tantos confrontos assim esse ano mais, né, entre Flamengo e Vasco. Então o Vasco deu aquela carimbada ali no Flamengo esse ano. Vamos ver se mais algum time dos, você vai me perdoar, mas dos grandes do Rio de Janeiro ou dos maiores investimentos consigam aí, de repente, Fluminense, quem sabe, chegar ali e também dar uma carimbada no time do Flamengo. Mas é bem difícil. Não é fácil ganhar dos caras pela equipe que tem. Então, já tem um padrão bem definido ali de jogo. Enfim, com mais os somados jogadores que tem. Enfim, fica meio redundante a gente ficar falando aqui, mas realmente sempre vai ser muito difícil, na fase atual do Flamengo, encarar de igual para igual e sair com resultado positivo. O Vasco foi lá e deu uma arranhada nessa trajetória aí do Flamengo. Vamos ver se mais alguém consegue. Por enquanto, acho bem difícil isso acontecer. André, eu acho que o que pode dar esperança ao Volta Redonda, nesse caso, né, já falando do confronto da semifinal, é que, assim, início de temporada, o Flamengo mais concentrado na Libertadores, talvez não entre 100% nessas semifinais, né? Principalmente no primeiro jogo, a depender do resultado, fazia mais força no segundo jogo. Mas também um detalhe que foge a essa análise de início de temporada ou de concorrência de campeonatos mais importantes, né? Até questão financeira, né? Da Libertadores, no caso, sendo
mais importante aí em detrimento do Campeonato Carioca. Mas um detalhe também, acho que técnico, ao Flamengo é que o único bom zagueiro, na minha opinião, do Flamengo é um jogador que se machuca muito, até pela idade, o Rodrigo Caio. Então o Flamengo tem um excelente meio-campo, um excelente ataque, fica até na dúvida. O Rogério Ceni fica ali, não sabe, né? Opa, tivemos um probleminha aí no sinal do João, vamos ver se restabelece. Bom, acho que por enquanto não. Mas vamos lá, vamos tentando levar por aqui. Concordando aí com o João, realmente, a minha impressão também é de que o Rodrigo Caio é o mais confiável dos zagueiros do Flamengo. Porém, as contusões seguidas que ele vem sofrendo, vem prejudicando aí não só o próprio atleta, como por consequência aí também o Flamengo. Então, com outros zagueiros ali, de repente não tão confiáveis aos olhos da torcida, né? Então pode ser que de repente o Flamengo sofra aí um pouquinho por esse aspecto no jogo contra o Volta Redonda, ou quem sabe até de repente contra uma outra equipe, sendo de Libertadores ou Copa do Brasil, disputando alguma dessas outras competições. Bom, enfim, não é o que se espera, também porque se de repente pode tomar gol por um lado, pelo elenco que tem, pode correr atrás do resultado ali e alcançar a vitória, né? Ou as vitórias. Eu estava falando aqui, João, enquanto seu sinal caiu, que bom que você conseguiu retornar. Por um lado, o Flamengo acaba tendo essa desconfiança na sua própria zaga, e já tendo esse problema com o Rodrigo Caio, aí você pode continuar a partir desse ponto que você parou, mas eu falando aqui, disse que se por um lado ele pode tomar gol por essa falta de confiança da zaga, por outro ele tem como correr atrás do resultado negativo caso ele venha do meio de campo para frente, né? Exatamente, né? Não foge disso. A conclusão era essa, né? Mas só para concluir o meu raciocínio naquele momento é claro que o Flamengo é franco favorito, principalmente contra o Volta Redonda, mas, cara, é isso, né? O futebol realmente ele às vezes nos surpreende, né? É um esporte que talvez seja mais apaixonante do que os outros, porque é muito provável que no futebol aconteça uma surpresa e é muito pouco provável que aconteçam surpresas em outros esportes coletivos, né? Que você já vê que um time, quando tem mais elenco que o outro, pô, tem que fazer muito esforço para perder. Não é o caso do futebol. No caso, você vê o Vasco jogou ali por uma, duas bolas, finalizou pouco, foi eficaz nas poucas vezes que finalizou e ganhou do Flamengo de 3-1, né? Isso pode acontecer outras vezes, né? Apesar do favoritismo do Flamengo aí contra o Volta Redonda. Vamos aguardar aí o próximo jogo, né? Eu vou passar aqui para vocês a data já já. Antes disso, mandar um abraço aqui para o pessoal que estava acompanhando aí, entrou rapidinho ou se mantém acompanhando a gente. Amanda Seixas, Emanu, Areal, Fábio Balaeco, Delírio de Jogar Futebol, Bruno Beck, Marcelo de Menezes, o nosso companheiro Enilson Quintão aqui da Web Rádio Bela. Muito obrigado aí por participarem do programa conosco. E tem a Lívia Cristine também, entrou agora. Muito obrigado aí pela participação. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui, antes da gente continuar, Campeonato Carioca, 11ª rodada, né? Foi a rodada que findou os jogos classificatórios. Vamos lá, Resende foi derrotado pelo Vasco por 3-1. A Portuguesa venceu o Boa Vista por 4-2. Flamengo venceu o Volta Redonda e se sagrou campeão por placar de 2-1. Fluminense goleou o Madureira por 4-1. Bangu foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 1-0. E o Botafogo goleou Macaé por 4-0. Vamos lá, continuando aqui, falando agora do Fluminense, que venceu o Madureira de virada, um jogo realizado às 11h05 da manhã de domingo, né? Foi o jogo do café da manhã do pessoal aí que acorda um pouquinho mais tarde. E aí, suas impressões desse jogo? André, achei que no primeiro tempo o Madureira conseguiu controlar melhor as ações, né, com um time
em relação ao Fluminense, que estava em campo, mais organizado, porque está jogando o campeonato inteiro junto, o mesmo elenco, praticamente os mesmos 11 atletas em campo juntos. O Fluminense vem testando algumas peças, o Fluminense, assim como o Flamengo, jogou o Libertadores, um jogo difícil, um jogo muito disputado contra o River Plate, também que, ao meu ver, a luz do jogo contra o Madureira não foi bem no primeiro tempo, foi muito bem no segundo tempo, isso contra o River Plate também. Então chegou desgastado, sem alguns atletas, Fred poupado, né? Testando o novo atacante, o Abel Hernandes, que achei que foi uma muito boa contratação aí do Fluminense. Então, assim, o primeiro tempo o Fluminense não estava se achando em campo ainda, né? No segundo tempo, mesma coisa que eu falo do Flamengo em relação à Volta Redonda. Fez um pouquinho de força, acelerou um pouco mais, tanto meteu ali 2 gols no final, né? O placar, até para quem não viu o jogo, deve ter achado que o Fluminense deitou os cabelos em cima do Madureira. Não foi por aí, né? O Fluminense sofreu um pouquinho, justamente por isso, por falta de entrosamento dessa equipe mesclada, mas a partir do momento que fez um pouco mais de força, tendo muito mais técnica que o Madureira, conseguiu ampliar aí com uma certa facilidade já no final do jogo o placar. Mas assim como o Volta Redonda, o Madureira não é um adversário mole, não. Não é um adversário que facilitou nem a vida do Flamengo, e o Madureira tampouco facilitou a vida do Fluminense, né? Acho que, enfim, continua aí os méritos tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense em relação a sofrer um pouco com esses times, mas depois conseguir acelerar e vencer a partida. O Madureira tanto deu trabalho ao Fluminense que fez 1-0, o Fluminense teve que correr atrás do resultado, né? Não, Madureira... Então, Desculpa, André, o Madureira deu trabalho para sim, todos os clubes, né, de mais investimento. Empatou com o Vasco, deu trabalho para o Flamengo. Não passou batido nesse campeonato, não. pois é, a estreia não está entre os 4 que vão disputar, né? O Campeonato Carioca, né? Nas semifinais. Pois é. Mas é isso. Eu acho que o Madureira é um bom time e acabou que o Fluminense sofreu um pouquinho justamente por isso. Não é um time desorganizado, muito pelo contrário. O Fluminense entrou com um time mesclado e acabou sofrendo um pouco no primeiro tempo. Mas, como eu falei, no segundo tempo, ajustando ali, acabou tendo mais tranquilidade para virar o jogo e até aplicar a goleada. Bom, o time do Fluminense, conforme você mencionou também aí, com esses novos jogadores que chegaram, tem que colocar essa galera para jogar para poder dar ritmo de jogo. Não tem jeito. O Casares, pelo menos, estava jogando lá no Campeonato Paulista. Bem ou mal estava jogando, né? Então estava ali ritmo de treino, em algumas partidas entrava, então tá ali mais ambientado. Já os outros, principalmente o Bobadilha e o Abel Hernandes, não sei qual era a condição deles. A princípio o Bobadilha estava bem mais parado, mais tempo parado. Então é importante tentar já condicionar essa galera para começar a entender que a gente precisa rodar rápido. O Fluminense fechou esse pacotão de reforços bem em cima já da estreia da Libertadores. Então, quer dizer, fica complicado você começar a encaixar todo mundo. Então, tem que usar os jogos de outros campeonatos que estejam acontecendo em paralelo, como o Campeonato Carioca, por exemplo, para colocar essa galera e começar a testar todo mundo, começar a entrosar, mesmo que pouco ali, né? Não seja tempo suficiente para isso, mas dar um pouquinho mais de ritmo para esse pessoal, para ir entrando, contando com a experiência, né, já de cada um, enfim, tentar colocar aí esse pessoal nas engrenagens encaixadas no menor tempo possível, para que eles possam ajudar na Libertadores. Mas, conforme você também bem disse, o Madureira sempre deu trabalho, sempre deu e sempre dará, eu acho, a times de maior investimento. Então o Fluminense teve que correr ali atrás. No final, até eu me assustei. O Fluminense acabou fazendo 2 gols assim, seguidos. Paulo Henrique Ganso fazendo gol, né, o que é mais gente mais boquiaberta ainda. Mais uma vez aqui, eu não entendo o que acontece com o Ganso, que talento ele tem, né, tem várias coisas à sua disposição ali, enfim, não consegue engrenar. O Nenê com mais idade do que ele entra no time, joga demais e ele, bem mais novo, não consegue fazer. Enfim, são coisas que eu não consigo entender. Devem ser problemas internos que não chegam até o pessoal aqui fora.
Mas Bobadilha também fazendo gol, Abel Hernandes, né, batendo o pênalti lá e também marcando o seu ali, enfim, respirar um ar legal, um ar bom, um ar gostoso de vitória, para entender que daqui a pouco eles vão ser utilizados na Libertadores com certeza. E já tem que estar mais ou menos preparado ali para poder encarar, porque não vai ser fácil não. André, o Abel, ele acredito que ele tenha terminado a temporada no Internacional e tenha tido algum período de férias ali, né? Até porque ele foi bastante utilizado no final do Campeonato Brasileiro, né? O Internacional disputando o título. Enfim, eu acho que ele já está mais dentro do ritmo, né? O Casares meteu uma bolaça para o Fred, né? Contra o River Plate, também entrando, né? Mais no ritmo do Fluminense agora. E é isso, né? Esse gol do Ganso, cara, sem querer dar uma cornetada aí no Barcelos, mas pra mim ele quis cruzar no segundo pau. A bola não saiu muito bem e o Ganso teve a oportunidade de dar assistência para ele e depois correr ali para próximo da pequena área e fazer o gol de cabeça. Mas é isso, né? Lateral também às vezes bota a bola para dentro da área, não importa onde vai no primeiro ou se vai no segundo pau. O importante é que algum companheiro consiga colocar a bola para dentro. Foi só uma cornetadinha de leve aí no Danilo É, Barcelos no mesmo. caso, no caso de qualquer um ali, principalmente o Ganso, né? Porque. E aí, acho que já é o terceiro gol dele, se não me falha a memória, com o Campeonato Carioca. Então, entrou em algumas partidas ali e ainda assim conseguiu fazer gol. E segundo informações, ele teve uma conversa meio que franca ali com o Roger Machado, pedindo para quando jogasse mais à frente, exatamente fazendo a função que ele vem desempenhando aí há um tempinho já, quando entra no Fluminense, sempre ficando à frente ali da área, sempre podendo pisar mais da área, participar mais do ataque, né? Até mesmo fazendo gols conforme ele vem fazendo de vez em quando. Então é importante ver esse desprendimento, né, do Ganso em querer estar jogando, querendo estar ajudando a equipe, né, estar sempre ajudando a equipe, principalmente no ataque. Futebol para isso ele tem, a gente sabe que tem. Não é possível que o cara, tudo que ele fazia, tudo que ele fez no São Paulo, ou tudo que fez no Santos, ele simplesmente desaprendeu. Aí eu não sei se tem questões físicas ou outras questões que realmente não chegam ao nosso conhecimento. Mas achei legal a iniciativa dele pedir para falar com o próprio treinador, para que pudesse ali participar de maneira mais efetiva da equipe ali quando tiver em campo, quando estiver em campo. Então, é isso. Bom, nosso amigo João teve outra queda aí de internet brasileira é uma maravilha. A carioca, então, nem se fala. Então, vamos lá, vamos ver se ele retorna aí. Enquanto ele não retorna, depois eu volto no assunto Fluminense. Vamos aqui falar agora do Botafogo. Botafogo que acabou aí sofrendo bastante no primeiro tempo contra o Macaé, mas acabou goleando. O placar até surpreendente, haja vista aí a dificuldade pela qual o Botafogo passou. Nosso amigo João retornando aí. Vamos lá, João. Eu entrei no assunto Botafogo, mas eu posso voltar ao assunto Fluminense, caso seja necessário, se eu tiver alguma coisa aí para poder acrescentar. Eu estava dizendo aqui sobre o Ganso, que achei legal a iniciativa dele em querer falar com o treinador para que pudesse participar de forma mais efetiva ali no ataque do Fluminense. Não é muito característica dele, não tem sido, pelo menos nos últimos anos, em chamar treinador para pedir para jogar, e ainda mais jogar na frente. E aí, o que você achou dessa atitude aí do Ganso? Você acha que, de repente, esse ano pode ser uma temporada diferente de temporadas anteriores dele pelo Fluminense? Pois é, André. Escutava um pouco da sua fala em relação à técnica dele, né? A bola no pé. Todo mundo sabe que ele tem. E ele mesmo, obviamente, sabe disso. Eu acho que pode ser sim interessante, né? Pela idade que ele já tem também. O tempo de carreira, muitas das vezes atletas fazem o caminho inverso, né? Começam na frente e vão recuando na posição, né? E se dão muito bem, né? No final da carreira, quando mudam de posição. Vários atletas, não dá nem para citar um, são vários.
Mas talvez o Ganso tenha um sucesso sim, né? Volto a dizer, como você também já disse, qualidade técnica para isso ele tem. O que mostra de diferente, né, e de positivo é que ele está interessado, né? Está pedindo para jogar. Talvez eu acho que possa ajudar sim, André, essa chegada do Ganso mais próximo da área ali, para ajudar o centroavante, já que ele não está tendo sucesso na sua posição de origem, né, a qual ele fez sucesso há bastante tempo atrás. Bom, assim, eu sou suspeitíssimo por poder falar do Ganso, que eu já falei mal dele à beça, simplesmente pela falta de entusiasmo, muitas vezes percebida não só por mim, mas por torcedores do Fluminense, em jogos a galera na arquibancada, quando era possível, claro. Então, assim, você vê que era uma certa. Às vezes até dava a perceber que de repente era até preguiça. Não sei, a gente já conversou sobre isso aqui várias vezes. Eu, principalmente, sempre falei muito disso, desse caso do Ganso. Enfim, a gente espera muito que ele possa retomar um futebol mais interessante para o clube. Para ele também, para ele se sentir importante novamente, né, para uma equipe, já que ele está atuando pelo Fluminense, é o Fluminense hoje em dia. Então ele tem que procurar ser isso, tem que vir do próprio jogador. Não adianta ele pura e simplesmente ficar lá, eu entro de vez em quando e tá tudo certo, e vamos lá, pô, o Nenê tá jogando bem mais do que eu, deixa ele lá jogando. Não, cara, entra em campo e briga pela posição, é isso que a gente quer ver. Torcedor nenhum aceita o cara simplesmente se conformar com uma situação ruim, né? O cara andar em campo, a torcida pode ver o time perder, pode ver de repente o cara se esforçar e ainda assim não jogar bem, mas o cara andar em campo, a gente não suporta isso, sinceramente, torcedor nenhum suporta isso, e olhar e ver o cara andando em campo, não fazendo absolutamente nada, não contribuindo com a sua equipe que aliás paga um bom salário a ele, um contrato bem longo. Então, o mínimo que ele pode fazer é correr atrás ali, né, na minha opinião. Exatamente, André, mas como a gente já relatou aqui, né? Parece que agora ele está mostrando um pouquinho de interesse a mais. Então, tem que aguardar aí para ver se não é fogo de palha, né? Se esse interesse é verdadeiro e vai se concluir aí ao longo da temporada como, de fato, a volta de um excelente atleta no passado que está nesse marasmo aí, está mais boleiro e peladeiro do que atleta há bons anos já, como você já falou. Como o nosso amigo aqui da Bela, que está nos acompanhando aí, o Enilson, leva o Ganso para o Botafogo. Bom, não sei se vai ser uma boa nem para o Ganso, nem para o Botafogo, no momento atual, mas tudo bem. Fica a dica aí para algum botafoguense aí que quiser entrar, quiser comentar sobre isso, fiquem à vontade. Bom, rapidamente aqui, mandando um abraço para o Dudu Marcili, Eliane Avolio, Maíra Marinho, Pribune, Airan, Pedro e Bia Barcelos acompanhando a gente aí. Bia Barcelos, perdão. Bia Barcelos, se eu esqueci alguém, desculpa a gente comentando aqui, escrevendo, às vezes fica complicado. Mas vamos lá. Ih, rapaz, teve mais gente entrando aí, a minha digníssima esposa Lili acompanhando também. Um beijo. Bom, tem que fazer a média, né, amigo? Senão fica complicado. Então, vamos lá. Continuando aí, ou não sei se você vai querer continuar o assunto Fluminense ou não, da minha parte, encerrei. Podemos passar para o próximo assunto aí, André. Então, vamos lá. O próximo assunto que a gente tinha até começado, mas a gente voltou no Fluminense por causa da sua queda lá de internet. Então, vamos lá. Vamos ao Botafogo, que acabou aí goleando o Macaé. Quais foram as suas impressões aí sobre essa partida? André, o Macaé já rebaixado, né? Nitidamente sem interesse quase na partida, e isso obviamente não tira o mérito da goleada do Botafogo, que mostrou
dessa vez, né, mais organização e até, obviamente, aquilo que a gente já vinha falando aqui tinha chamado a atenção, que é o poder de finalização do Botafogo, né, que estava muito complicado, né, ter feito esses gols aí, 4 gols, né, mostra que melhorou. Mas ao fim da partida, um atleta, se não me engano, um zagueiro do Macaé, a entrevista dele, realmente, ele já aponta para vários problemas que o clube passou, né, o Macaé passou por essa temporada, já início de temporada. Enfim, mas, como eu falei, não tira o mérito do Botafogo, que, à luz que eu falei do Vasco também, fez um jogo treino de luxo para se preparar para essa Taça Rio, que também vai valer aí 1 milhão aí para o Botafogo, caso o Botafogo consiga levantar essa Taça Rio, que vai ser importante financeiramente e até para rodar mais o time aí para o início da Série B, que é previsto aí para o final do mês de maio, daqui a um mês, né? Bom, verdade. Comentário aqui da Lili, o Botafogo não quer o Ganso, não. Eu imaginei que não fosse querer. Mas vamos lá. Continuando aqui, olha, Botafogo sofreu um pouquinho ali contra o Macaé. Aí, mais uma vez, a história do placar mentiroso, né? O Botafogo brincou com o Macaé. Não foi bem assim que a coisa funcionou, não. O Botafogo sofreu um pouquinho ali para poder ganhar do Macaé. Conseguiu fazer o resultado, né? Conseguiu fazer os 4-0 ali, mas não foi isso tudo, não. Na hora que, né, passou aí passou a boiada toda. Mas até passar o primeiro, o Botafogo sofreu bastante. E aí, voltando lá ao que a gente estava falando, exemplo do Vasco na comparação, o Botafogo ainda está precisando melhorar bastante para disputar a Série B, que vai ser bastante pegado. Vai ser bastante pegado. Então, eu estava ouvindo uma entrevista do Alexandre Pássaro, né, do Vasco. Ele estava falando que são ali 5 campeões, não é isso? Se não me falha a memória, 5 campeões brasileiros disputando ali. Ou seja, o negócio vai ser meio que briga de foice no escuro. Botafogo der mole, não conseguir se preparar de forma adequada, passando sufoco aí contra o último colocado aí, infelizmente todos os problemas que o Macaé teve aí financeiros, jogadores sem receber há meses. Com tudo isso aí, ainda penou para poder ganhar de um time com todas essas dificuldades. Mais uma vez, o placar foi mentiroso, né? O Botafogo não foi isso tudo para poder dar de 4-0 tranquilo ali, não tomou nenhum gol, mas não foi isso tudo, não. Então, o Botafogo tem que se cuidar aí, botar as barbinhas de molho, porque vem a Série B aí e não vai ser fácil brigar por essa vaga, não. Assim, do jeito que está jogando, não. André, com certeza, né? Cruzeiro, Vasco, Curitiba, Guarani e o próprio Botafogo, já campeões brasileiros da Série A. Enfim, com certeza o Botafogo tem que melhorar bastante aí para enfrentar essa Série B tão difícil que vai ser dessa temporada de 2021. Eu acho que o que é mais preocupante é você não ver assim, a chegada de reforços que sejam mais relevantes, assim, né, que chamem mais a atenção do torcedor. Eu sei que tem a questão financeira, eu sei que o Botafogo vai esbarrar muito nisso para poder contratar jogador para jogar, mas o problema é que tá ali, já vai começar a Série B, e o Botafogo ainda não formou uma equipe. E daí a comparação com o Vasco, ainda não tem os jogadores ainda que precisa ter, ainda está se falando em contratação lá, porque você ajeita a equipe para poder disputar um campeonato tão importante para o Botafogo no intuito de voltar à Série A no ano que vem. Assim, do jeito que está, é no mínimo preocupante. O torcedor do Botafogo fica desanimado com essa situação toda. E é bastante justificável isso. Então, para quem está assistindo, até para a gente, para nós que trabalhamos com isso, a gente fica, mas e aí? Os caras não vão se movimentar, não vão fazer nada, não vão contratar, a gente está olhando o mercado. Cara, a competição está aí. A Série B está batendo na porta. Vai começar, não ganhou a primeira partida, não ganhou a segunda, já vai ter o desespero. E aí vem a cobrança da torcida. E aí, como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar essa situação? O torcedor do Botafogo vai ter que passar um ano novamente amargo, assistindo o time perder de qualquer maneira, pode. Os caras, eu sei que eles estão preocupados com isso,
presidente do Botafogo está preocupado com isso, mas mais do que está preocupado é começar a meter a mão para resolver o problema. Estou dizendo que não estejam, mas está tudo muito parado. E a preocupação parte exatamente dessa inércia que o Botafogo está passando em termos de contratação. E até por consequência, a formação de equipe. É verdade, André. Eu acho que dos 4 clubes assim, né, do Rio de Janeiro, que a gente comenta aqui, né, que joga o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e tal, enfim, o Botafogo realmente está muito parado, né, não teve nenhuma contratação de peso, muito pelo contrário, né, perdeu jogadores importantes, é o caso do Babi, enfim. Realmente, assim, a gente não sabe, eu particularmente não sei exatamente todos os meandros, né, que acontecem dentro do clube em relação à economia, se não é possível de maneira nenhuma trazer 1 ou 2 jogadores para reforçar essa equipe, mas que está muito complicado pro lado do Botafogo, tá, né? Erros do passado a gente sabe que tem vários, né? Contratação de jogadores de peso, ganhando muita grana e não jogando nada, né? Isso aí não pode repetir também, aí também não dá para cometer esses erros novamente, mas algum jogador que possa dar mais peso para o grupo, o Botafogo vai precisar sim, com certeza. Cara, assim, é uma preocupação que tá ali na porta dos caras e eles não resolvem, né, com tempo hábil para começar a competição. Então, o que acontecer lá na frente, eles também não podem reclamar tanto assim, né? Eu sei, mais uma vez, tem a questão financeira, mas isso daí, se você for ficar só pensando nisso, só a questão financeira, a diretoria do Botafogo com certeza tem que se coçar aí, tem que começar a se preocupar para formar essa equipe aí, que senão vai ter que trocar pneu com o carro andando, vai ter que começar a dar cor para a equipe, cara para a equipe, com competição já rolando. E aí já não tem mais nenhuma competição também, só vai ter a Série B. Tem agora a Taça Rio, terminada a Taça Rio, é só o Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, da Série B. Então, quer dizer, se, por outro lado, né, já tivesse uma equipe montada, todas as outras equipes estariam, a gente falou isso aqui na semana passada, estariam envolvidas em outras competições, e aí só sobraria a Série B e Botafogo. Então, cada um preocupado ali, uma hora alguém vai vacilar, o Botafogo vai lá encaçar para 3 pontinhos ali e pôr no bolso. E nessa de um ali dá um mole, outro ali dá um mole, outro ali dá um mole, o Botafogo vai subindo. Mas isso não está... Eu, pelo menos, sinceramente, não consigo ver isso, né? Por enquanto, assim, essa confiança toda para estrear na Série B, e, ó, vamos lá, vamos partir para dentro. Infelizmente, tomando o sufoco do Macaé, infelizmente, não estou vendo isso, não. Isso aí do Botafogo só ter a Série B para disputar, mesmo que você perca dinheiro, né, com essa eliminação da Copa do Brasil até prematura, né, pela camisa do Botafogo, e da forma que foi também, buscou o gol até o final e depois perdeu nos pênaltis. É ruim porque perde financeiramente, mas pode ser bom ao longo do caminho se concentrar somente na competição, como a gente já falou aqui várias vezes. Com certeza a mais importante da temporada. É verdade, não só dinheiro para essa temporada, mas dinheiro para a próxima também, principalmente a conquista entre uma das 4 primeiras vagas ali na Copa do Brasil. A Copa do Brasil mais cedo, mais tarde o Botafogo ia cair, mas avançando de fase, era dinheiro entrando na conta do time, né? Ou na conta do time do Botafogo, agora do clube. Agora, só com o Campeonato Brasileiro da Série B, né, e a Taça Rio ser disputado, enfim, você vê diminuir cada vez mais a possibilidade de conseguir contratar algum atleta que realmente vá ter uma importância para ajudar ali a dar uma cara para essa equipe. E aí depois, quando começar a bater o desespero, fica complicado. Aí depois, o jogador dá entrevista coçando a cabeça, não quer falar com a imprensa, enfim, o resultado ele vai se refletir dentro de campo. Né? Se você já está vendo que a coisa já não está funcionando bem agora, tem que tomar uma atitude, antes que lá na frente a Série B comece a trazer consequências negativas para a equipe do Botafogo.
É isso, André. Vamos lá, mudando de assunto então, aliás, ainda no assunto do Campeonato Carioca, passar aqui como é que ficou a classificação. Flamengo foi campeão com 23 pontos, em segundo Fluminense com 22, em terceiro a Portuguesa com 21, em quarto Volta Redonda também com 21, em quinto Vasco com 17, em sexto Nova Iguaçu com 15, em sétimo Botafogo também com 15, em oitavo Madureira também com 15, em nono Resende com 11, em décimo Boa Vista com 11, em 11º Bangu com 6 e em 12º e rebaixado Macaé com apenas 1 ponto. Queria te fazer uma pergunta sobre a equipe do Boa Vista. Você não achou que o Boa Vista poderia ter desempenhado um papel um pouco melhor no Campeonato Carioca desse ano, não? Eu já visto outros anos aí que deu trabalho aí nesse mesmo campeonato, mas esse ano acabou ficando aí em 10º campeonato e tem uma boa equipe. André, o Boa Vista que eliminou o Goiás na Copa do Brasil, né, na primeira fase. Na segunda fase eu não me lembro por quem o Boa Vista passou. Agora uma falha. Agora vai E pegar o agora Vasco, vai pegar né? o Vasco na terceira fase, né? Realmente, a equipe do Boa Vista é uma equipe boa, uma equipe organizada. E esse ano acabou não chegando ali mais em cima na tabela do campeonato, mas com certeza vai dar trabalho para o Vasco aí na Copa do Brasil, como deu, inclusive, no confronto recente na Taça Guanabara. O jogo ficando em 2-2, né? O Vasco sofreu um bocado para empatar aquele jogo lá. Vamos aguardar aí quando vai ser essas datas da Copa do Brasil, agora na terceira fase, jogos de ida e volta. Enfim, realmente a equipe do Boa Vista é uma equipe boa que nesse caso surpreendeu negativamente no Campeonato Carioca. Mas também, André, a gente também tem outras boas equipes que se prepararam bem para esse Campeonato Carioca, né? Tanto Volta Redonda e Portuguesa classificados, como a equipe do Madureira, que a gente já elogiou aqui. E o Nova Iguaçu cresceu muito na reta final do Campeonato Carioca, inclusive passando por saldo de gols, tanto o Botafogo quanto o Madureira, nessa fase final aí do campeonato. O Nova Iguaçu, inclusive, passando o Madureira, garantindo vaga para a Série D de 2022. Pois é, eu sinceramente achei que o Boa Vista esse ano ia fazer uma campanha bastante interessante, como fez aí em anos anteriores, mas esse ano foi a vez da Portuguesa, do Nova Iguaçu na reta final, conforme você bem pontuou aí, né? O Volta Redonda, Portuguesa e o Nova Iguaçu. Para mim, o destaque aí dos times de menor investimento foram esses três aí, o Nova Iguaçu principalmente na reta final. Agora, me decepcionei um pouco com Boa Vista. Confesso que me decepcionou um pouquinho. É verdade, André, mas é um campeonato muito disputado, cara. A Portuguesa realmente é um time muito bem treinado, muito bem organizado. Assim como eu falei do Volta Redonda ter esperanças com o Flamengo, né? Apesar do franco favoritismo do Flamengo, a Portuguesa também não vai passar a batida pelo Fluminense, não. Vai fazer força e o Fluminense vai ter que jogar bola para ir para essa final do Campeonato Carioca. Tudo que a gente quer é um campeonato carioca competitivo, independente de quem esteja aí, a gente quer jogão. Independente de quem esteja lá disputando as semifinais, o que a gente quer é jogão, quer disputa. Né? Tudo muito fácil, assim, né? Perde um pouco a graça, perde um pouco o interesse. Porque esse ano até teve uma fórmula diferente de disputa, né? Por causa da própria pandemia. E aí espero até que essa ficou bem interessante também se mantenha, né? Sem aquelas confusões de que, você faz a maior quantidade de pontos e aí você não vai para disputar a semifinal porque o campeão é o outro, por causa de artigo tal que previa. Faz um negócio simples, né? Simples é genial. Então faz o simples ali para a coisa funcionar, todo mundo entender e atrair público quando for possível, porque aquelas fórmulas anteriores atraía, mas era muito esvaziado. Então a gente quer o Campeonato Carioca vibrante, com galera no estádio, né, com um atrativo para que todo mundo possa comparecer. Agora, ficam essas fórmulas mirabolantes de disputa que simplesmente só esvaziam, só desinteressam cada vez mais aqui o público do Rio de Janeiro. Então,
espero que se mantenha aí essa para o ano que vem. Não sei se você concorda comigo. Concordo bastante, André. Inclusive, citar três campeonatos, né, de estados que tem grandes clubes, clubes de massa no futebol brasileiro, e que o campeonato é nesse formato há muitos anos, né? Todo mundo contra todo mundo, semifinal e final. O Campeonato Gaúcho é assim, o Campeonato Mineiro é assim, o Campeonato Pernambucano é assim. O Campeonato Pernambucano vão dois direto para as semifinais, do quarto ao sexto disputam ali uma pré-semifinal, mas é um campeonato interessante, sempre com 10 clubes, mas todo mundo contra todo mundo. Acho que o Campeonato Carioca podia se manter assim, só corrigindo essa questão da Taça Rio, né? Apesar de que para o Vasco e para o Botafogo vai ser um treino de luxo, vai ser legal financeiramente, na minha opinião, aqui pensando rapidamente aqui na nossa conversa, o campeonato poderia se manter assim, com 12 clubes, os quatro primeiros disputam, a Taça Guanabara sendo disputada em 11 rodadas, os quatro primeiros disputam o Campeonato Carioca e os eliminados da semifinal, aí sim, disputam a Taça Rio, que aí sim premia os quatro melhores clubes do campeonato, ao longo do campeonato. Quer dizer, os dois que ganharam a semifinal vão disputar a final do Campeonato Carioca, a premiação final, e, obviamente, financeiramente, que a premiação do campeão e do vice-campeão seja maior do que aquele que ganha a Taça Rio, que seria disputada entre o terceiro e o quarto, né? Entre aspas. Acho que se fazer essa alteração aí, o campeonato vai ficar maravilhoso, vai ficar interessante e não vai perder o glamour de ter as duas taças tão bacanas e tão importantes para a memória do torcedor carioca, tanto a Taça Guanabara mais antiga, como a Taça Rio. Não sei se você gostou da minha ideia, e se a federação estiver me escutando, pode aderir à ideia aí. Estou cobrando nada não, é só pelo amor ao Campeonato Carioca. Sem royalty, né? Sem royalty. É. Não, eu gostei da ideia também. O Campeonato Carioca, inegavelmente, é o mais charmoso do Brasil, né? Na minha opinião, não pelo fato de ser carioca, né? Ter nascido e morar aqui a minha vida inteira. Não só por isso, Mas também por isso. Não só por isso, mas totalmente por isso. A minha opinião é essa. Compartilho da sua ideia aí. Assina embaixo. Se alguém da federação estiver assistindo aí, o cara não vai cobrar nada, ele já avisou. Pode colocar a ideia aí e carimbar como de vocês que quer assistir os jogos dessa maneira. É só isso que a gente quer. Pois é, André. Eu concordo com você. O Campeonato Carioca é o mais charmoso do Brasil, não só por eu ser daqui, mas porque é. Mas para não dizer que a gente é totalmente bairrista, a gente citou aí 3 campeonatos estaduais de fora do Rio de Janeiro. Uma galerinha também bem bairrista, né? Pernambuco, Minas e Rio Grande do Sul. Acho que um pouquinho de bairrismo não faz mal a ninguém. É bacana. Tem que ter amor à sua terra. Com certeza, concordo plenamente. Bom, mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente aí também. O Jack Pri 2018, a Lia Morelli, Camargo Cid, a Magna 5865, o Sandro Melo. Um abraço, muito obrigado aí pela participação aqui conosco. E vamos passar adiante com Copa Libertadores da América. Vamos lá, como tudo está acontecendo ainda, foi estreia, enfim, já temos jogos essa semana. Vamos falar aí da estreia do Flamengo na semana passada e da estreia do Fluminense. Vamos lá, estreia do Flamengo. André, o Flamengo, na minha opinião, jogou muito melhor no segundo tempo do que no primeiro, né? Acho que o Vélez até poderia ter feito alguma coisa a mais no primeiro tempo, mas, enfim, não conseguiu. O Flamengo se comportou bem também, soube jogar fora, soube sofrer um pouquinho quando teve que sofrer, e soube aproveitar o que a gente já está aqui falando várias vezes, a qualidade técnica dos jogadores de meio campo e da frente. Soube aproveitar no momento certo da partida essa qualidade para, enfim, desempatar ali a partida, né, que estava um ganha, um empate, desempatar essa partida no final com um golaço da Arrascaeta, né, que realmente, dentre essas figuras do Flamengo que já são destacadas dentro de um cenário
né, nacional, eu ainda vou destacar mais ainda esse jogador uruguaio aí que realmente tem muita qualidade. Realmente foi um cara que chegou aí e somou e soma muito a equipe do Flamengo. Ainda estava ali envolvido numa situação ali de valores, né, com o empresário, que ele, enfim, se jogasse 4.000 minutos, eu acho, teria que receber um valor X, pelas contas do empresário já teria batido esse número de 4.000, pelas contas do Flamengo não, com aquele imbróglio ali, né? Ah, pô, e aí, vai acertar, não vai? Aí já tem aquele pessoal, a Arrascaeta vai sair do Flamengo, aí vem ele depois na rede social, posta que não é nada disso, diz que é uma torcida do Flamengo e tal. Ah, mas tudo bem, mas tem o bolso aí no meio dessa história toda. E aí, né, ficou dito pelo não dito, se chegou realmente esse número de 4.000, se não chegou. O Flamengo diz que ainda não chegou e por isso não pagou. É um acordo, assim que chegar esse número vai ter que ser cumprido. E nem por isso ele chegou, né, deixou de ir lá e fazer aquele golaço depois dessa confusão toda, mostrando aí que tá ali sim para jogar e o Flamengo pode contar com ele. Então achei aí legal a iniciativa do Arrascaeta, não só ainda na rede social para poder se dirigir à torcida do Flamengo, mas também no jogo lá pelo golaço que fez. O Flamengo, falando da estreia, né, fez o que se esperava dele, Flamengo, né, com a equipe que tem. Então, foi lá, conseguiu a sua vitória logo na estreia, garantiu ali 3 pontinhos no bolso. E aí a galera que vem embaixo agora tem que começar a se preocupar, porque o Flamengo já está ali com 3. Então, vendo aqui o grupo G, que é o grupo do Flamengo, Flamengo com 3, Liga de Quito 1, União La Calera 1 e o Vélez, que foi derrotado pelo próprio Flamengo, com 0. Então tá tudo muito no início, mas é importante você já estrear com uma vitória, né? Mesmo que fora de casa, como foi o caso do Flamengo, dá mais confiança ainda para poder seguir na competição. O próximo jogo agora do Flamengo é contra a União La Calera, nesta terça-feira, também conhecido como amanhã, às 19h15. Então, o Flamengo encarando a União La Calera, tentando pôr mais 3 pontinhos no bolso, já que o jogo dessa vez é no Rio de Janeiro. Algo mais sobre o Flamengo? É só pontuar essa questão do Arrascaeta, André, né? Como é que é interessante, né? O atleta alega que tem os minutos jogados, o clube diz que não, fica esse imbróglio, né? Mas naturalmente para o atleta, né, é importante que ele volte a jogar, né? Um clube que está em evidência dentro do continente, né? Disputando a Libertadores mais uma vez, enfim. E ele buscando seu espaço também na sua carreira, né? Eu sou leitor do Ovación, que é o caderno de esporte do El País, né? O jornal de maior circulação do Uruguai, e o Ovación sempre destaca as partidas que o Arrascaeta faz no Flamengo, mas não tem feito na seleção uruguaia. Então, quer dizer, eu acho que também o Arrascaeta está buscando esse espaço também internacional. Ele seria um mole muito grande dele brigar com o Flamengo agora por causa de alguns minutos, ou muitos minutos, não sei exatamente quantos minutos, que ficou nesse limbo aí entre a contagem dele e a contagem do clube. Mas para ele não é interessante entrar nessa briga agora. Para ele é interessante ele se manter na vitrine, jogando a bola que ele joga, fazendo o golaço que ele fez, e depois é o Flamengo que vai colher esses frutos, ou depois ele propriamente na sua carreira transferindo de repente para a Europa, ou então também tendo mais destaque na seleção do Uruguai, né? Com certeza o jogador, qualquer país, sonha em brilhar na sua seleção. Eu acho que isso não é diferente. Bom, rapidinho aqui mandar um abraço pro meu amigo Rudi Carlos, que está assistindo aí, não vejo há muito tempo. Alô, Rudinho, um abraço. Bom, vamos lá. Olha, sobre essa diferença aí do Arrascaeta na seleção no Flamengo, isso daí se deve a posicionamento, né, ritmo de treinamento, tá ali sempre com a equipe treinando. Claro que, na minha opinião, ele vai treinar sempre com o Flamengo pelo fato de jogar mais partidas do que pela própria seleção, convívio, né, com os próprios atletas do Flamengo, do que também com a seleção. Então não é diferente para ninguém. Não só para ele na seleção uruguaia, como aqui na seleção brasileira também. Vários jogadores que às vezes jogam muito bem nas suas equipes, né, chegam na seleção, a coisa funciona de maneira diferente. Não jogam tão bem
às vezes porque são escalados em posições diferentes, e aí acaba tendo que sacrificar, né, a característica do jogador. Então ele de repente tem uma responsabilidade de voltar para marcar com mais intensidade, na própria seleção e no Flamengo nem tanto. Então ele fica mais livre, flutua mais para poder chegar e pensar o jogo, armar jogadas, chegar mais ao ataque, enfim. Essas coisas precisam ser levadas em consideração também. E quanto ao que você falou sobre né, esse negócio da minutagem aí dele, se já bateu, não bateu, independente disso, concordo com você. O cara tem que entrar, tem que jogar bola. O empresário dele resolve o restante. A cabeça dele tem que estar pura e simplesmente na equipe pela qual ele joga e recebe para isso muito bem. Então já se tornou aí campeão por vezes aí no Flamengo, não tendo que reclamar da própria vida não. E continua jogando bem, com muita possibilidade de ser campeão ainda mais. Então deixa o empresário dele esquentar a cabeça. O empresário dele é pago para isso, para esquentar a cabeça no lugar dele, em respeito a esse tipo de assunto. Ele tem que estar focado 100% no campo para dar resultado para a equipe. E é o que ele tem feito e é o que tem que continuar fazendo. Na minha opinião, esquece extracampo, foca no campo, que é o que ele sabe realmente fazer e faz melhor. Positivo. Algo mais? Não, é isso. Podemos passar pro Flusão agora, né, André? Isso aí. Antes, mandando um abraço rapidinho aqui. Diego Lopes 42 também acompanhando a gente aí. Um abraço. Bom, vamos lá. Falando da estreia do Fluminense aí. Fluminense que pegou na estreia o River Plate, que eu acho que seria o adversário, né, em tese, mais embaçado aí para o Fluminense encarar, mais encardido. E aí, passado o nervosismo de estreia, né, o Fluminense ali armou um esquema de jogo no papel ótimo, mas na execução muito ruim. Né? Foi se mostrar ruim pelo comportamento da equipe em campo. Mas vamos lá, quais foram as suas impressões aí desse jogo, dessa estreia do Fluminense aí após longos anos aí sem participar da Libertadores? André, a gente até acabou falando um pouquinho desse jogo quando falava do Campeonato Carioca, quando eu falei do jogo do Madureira, né? Também o que eu pude acompanhar, concordando com você, né? No papel as coisas pareciam dar certo, mas a execução não foi tão boa assim. E sofreu um bocado, né? Mas é aquilo que eu também já tinha assim, conversado até contigo, né, em off, né, cara? O River Plate é uma equipe que está jogando Libertadores anualmente, né, e disputando quase sempre até o final. Então, assim, isso dá muita confiança, né? Dá muita rodagem para o grupo, que também se mantém, não é um grupo que vai se desfazendo ano a ano. Isso dá muita rodagem para esse elenco do River Plate. Então, acho que assim, o Fluminense conseguiu suportar um pouco ali a pressão de alguns momentos do River Plate, mas também, na minha opinião, conseguiu soltar mais no segundo tempo, né? E até deu confiança para a estreia, né? Ai, meu Deus, fugiu o nome do atleta agora. E veio do Corinthians. Enfiou uma bola muito bonita ali pro Fred arrematar e fazer o gol de empate. Casares. Eu ia te ajudar nessa, era só ter me perguntado. Deu branco, deu branco. Bom, às vezes acontece, faz parte. Comigo já aconteceu que várias vezes, acho que vai acontecer outras. Vamos lá. No papel, o Fluminense tinha colocado 2 jogadores velozes abertos e o Fred no meio. O esquema, a princípio, maravilhoso. Só que no decorrer da partida viu que não era bem isso. O River estava preparado para que isso acontecesse, já conhecem o Fred. Embora não conhecessem tanto o Kaique, né, já tivessem visto, a princípio, ali alguns jogos do Fluminense, claro, viram o talento do garoto, mas o foco principal deles ali era não deixar a bola chegar no Fred. E aí isso foi neutralizado com muita facilidade. O Fluminense depois percebeu isso, né? O Roger Machado depois mexeu, pôs o Casares, né? Enfim, deu uma mexida interessante ali na equipe e o Fluminense começou a desempenhar, aí sim, um papel tático bem melhor do que no primeiro tempo. E aí, conforme você
também colocou aí, Casares deu uma bola ali com nojo, né? Pro Fred. O Fred já chegou batendo ali, mesmo pressionado pelo zagueiro. A bola ainda conseguiu bater na trave e entrou. E aí o Fluminense, acredito até que tenha sido um resultado, acho que foi um resultado ruim, foi um resultado positivo, claro, mas dos males o menor, pelo menos não perdeu, né? E aí, para uma equipe que é copeira, que está ali todo ano, né? Conforme você também disse, disputando, então o cara já tem aquela casca de Libertadores, o Fluminense não tem tanto essa característica de estar todo ano ali. Então, quer dizer, já encararam também o Flamengo, recentemente, claro, a equipe mudou um pouco, chegaram alguns jogadores, saíram outros, mexeu um pouquinho, mas o técnico é o mesmo, a estrutura da equipe é a mesma, a forma de jogar é a mesma, mudam algumas coisas, mas outras não. E aí eu acho que não foi de todo ruim para o Fluminense. Então o Fluminense ainda vai pegar agora o Santa Fé, né, na quarta-feira, às 21 horas, fora de casa. Então vamos ver, agora já soubemos como é que o Fluminense se comportou dentro de casa, mesmo contra o River. E agora vamos ver como é que o Fluminense joga fora de casa. Então, se jogar mais ou menos igual jogou, não o primeiro tempo, o segundo tempo contra o River Plate, acho que pode sair de lá tranquilamente com resultado positivo. Eu concordo, André. Justamente, o segundo tempo do Fluminense foi muito melhor que o primeiro. Não se jogar, então, como jogou contra o River no segundo tempo, aparentemente, né, não dá, como a gente falou sempre aqui, fala sempre, né? Futebol não dá para só no papel ou só no favoritismo, mas obviamente que o time de Santa Fé não tem a qualidade do River Plate. Então, se o Fluminense fizer a força e jogar com a inteligência que teve no segundo tempo, né, contra o River, jogar assim desde o princípio contra o Santa Fé, pode voltar com 3 pontos na mala aí. A gente espera que esses jogadores que chegaram recentemente, a exemplo do Casares, que entrou muito bem no time e acabou contribuindo diretamente para o resultado, né, para o gol de empate do Fluminense, e posteriormente um empate definitivo. Não sei como é que vai se comportar o Adilha, mas acho que o Hernandes pode entrar e pode ajudar bastante a equipe ali também, né, substituindo o Fred. É um cara que tem essa característica bem parecida com a do Fred ali no ataque. Enfim, o próprio Casares, né, também, de repente ali, até quem sabe, substituindo bem o Nenê ali. O Nenê que também estava bem apagado, né, não sei se devido até à forte marcação do River Plate, mas estava bem apagado no jogo, participou pouco, principalmente no primeiro tempo. Até um pouquinho ali, deu uma melhoradinha de ser substituído, mas acho que o jogo estava pesando bem mais para ele ali. Enfim, acho que o Fluminense pode chegar e pode desempenhar um papel interessante fora de casa, mesmo fora de casa contra o Santa Fé. Então, jogo que ocorrerá na próxima quarta-feira, às 21 horas. E no grupo D, que é o grupo do Fluminense, tá tudo embolado ali, todo mundo empatou, né? Santa Fé empatou, River Plate empatou, então Santa Fé, River Plate, Fluminense e Júnior Barranquilla, todo mundo com 1 ponto. Então é o momento aí de repente conseguir uma vitóriazinha ali, dar um salto ali na colocação do grupo para já tentar criar uma gordurinha. Exatamente, André. Acho que esse resultado do Barranquilla com o Santa Fé de empate acabou caindo bem aí para essas contas do Fluminense. Cara, vamos ver como é que vai ficar agora esse desempenho aí do Fluminense fora de casa. Isso está me preocupando bastante. Vamos ver como é que o Fluminense estreia aí. Aliás, estreia não, né? Dá continuidade. A estreia já passou e foi bem tensa. Bom, mandando um abraço rapidinho aqui, meu amigo cinegrafista Pedro Moreira. Um grande abraço, meu amigo. Está sempre participando com a gente aqui. E Marcelinho Moreira também. Um abraço também para você, Marcelo, participando aí com a gente. Só passar aqui rapidinho, já que a gente está no finalzinho aqui, eu acabei esquecendo, passar os confrontos aí das semifinais do Campeonato Carioca. Bom, vamos lá. O Volta Redonda encara o Flamengo no sábado, dia 1º, às 21h05, e a Portuguesa
encara o Fluminense no domingo, às 16 horas. Bom, Volta Redonda jogando no Estádio da Cidadania e a Portuguesa jogando no Luso, lá na Ilha do Governador. E o jogo de volta, o Flamengo pega o Volta Redonda no sábado, dia 8/5, às 21h05, e o Fluminense encara a Portuguesa também no domingo, né, no dia seguinte, no domingo, dia 9, às 16 horas, ambos os jogos no Maracanã. Beleza? João, algo mais que você queira acrescentar aí? André, só fazer aqui mais uma vez a divulgação do fanzine que eu escrevi junto com o amigo Fábio Carvalho, sobre o Andaraí, uma história de um clube aqui do bairro do Andaraí, nos tempos do Dondon. Enfim, o fanzine vem com adesivo atrás, para a galera colar em qualquer lugar. 40 páginas, é bem legal, um compilado aí da história desse clube que tinha sua tradição aqui no bairro e frequentou as ligas mais proeminentes da cidade entre 1915 e 1938, 39. Então, enfim, jogou, duelou contra Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, América, São Cristóvão, enfim, todos os clubes proeminentes da cidade, os clubes que já naquela altura arrastavam muitas pessoas, muitos torcedores do futebol aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, quem tiver interesse, segue lá no Instagram, João Azevedo RJ, que a gente troca essa ideia e você consegue adquirir aí o fanzine do Andaraí Atlético Clube. R$5. Isso aí, então, qualquer coisa, entre em contato aí com o João sobre o livro. Bom, gostaria de agradecer aí a participação do pessoal que esteve com a gente durante esse tempo. Agradecer mais uma vez a presença do João aí com a gente. Desejar a todos vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Encerramos por aqui mais um Belo Esporte com trabalhos técnicos de Luiz Orlando Borges. Até o próximo programa na semana que vem. Um abraço a todos e até lá!